agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você que está em casa assistindo a nossa live, seja muito bem-vindo nessa noite. Nós vamos ter um tempo de apresentações, mas antes eu quero convidar você a exaltar o nome do nosso Deus, a declarar a grandeza do nosso Deus. Apesar de todas as coisas, o nosso Deus continua sendo Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Você pode cantar aí comigo no seu lar? Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, tu és bendito, Pai. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, que nessa noite receba as nossas orações que serão feitas nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar o violão aqui para a gente bater um papo. Gente, é muito bom estar com vocês aqui, agora em Bom Jesus, né? Depois de um tempo lá em Belo Horizonte, né? Para você que não me conhece, eu sou o Lucas, sou seminarista aqui da Presbiteriana de Bom Jesus, e é um prazer muito grande estar aqui com você nesse momento para a gente poder orar um pouco e compartilhar da palavra do Senhor. E eu já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, convidar os seus amigos a assistir e já ir deixando aqui nos comentários seu pedido de oração, que daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de intercessão pelas vidas, pelos seus pedidos, pelo Brasil, pelas nações. E enquanto isso, você pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Está aparecendo para mim aqui tudo. Estou vendo aqui a galera participando. Maiana, Jefferson Menezes, Terezinha. Lohane comentou aqui, amém. Deus abençoe, Lohane. Erlene também participando com a gente. João Carlos, Josis Milani, seja bem-vindo. Você pode deixar aqui embaixo o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando, intercedendo. Compartilhe aí essa live para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possíveis com a nossa oração. Nós estávamos planejando hoje fazer uma live compartilhada, né, junto com o nosso pastor, ele lá na igreja e eu aqui em casa. Estou em Bom Jesus já, graças a Deus. Mas por questões da internet, eu não sei o que aconteceu, nós não conseguimos fazer essa conexão aí. Mas nós vamos orar e nós queremos que Deus vai ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que se o povo dele, o Senhor dizendo que se o povo dele, que tem o seu nome, se humilhar e orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o Senhor ouça a nossa oração. Nós precisamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. E também precisamos que o Senhor sare a nossa terra. Talvez a sua terra é a sua família. Talvez nessa noite a sua terra, ela seja o seu casamento, seja o seu relacionamento com seus pais, você que é jovem, adolescente. Talvez a sua terra seja o Brasil, né? Como nós estamos passando. E nós vamos orar, vamos arrepender, vamos buscar ao Senhor, para que Deus sare a nossa terra. Tudo bem, Mirielle? Estou vendo aqui o seu comentário. A Marília Ferreira entrou aqui agora também. Sinodaldio PH, sejam bem-vindos, meus irmãos, à nossa live. Nós já vamos estar orando daqui a pouquinho. Eu ainda insisto para que você compartilhe aí a nossa live aí no seu Facebook. Vamos louvar o Senhor mais um pouco? Tem um louvor que eu gosto muito. Ele, na verdade, é uma mensagem de Deus para o nosso coração. O nome dele é
não tenha sobre ti. Você pode cantar comigo aí na sua casa? Vamos louvar ao Senhor juntos? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Confia, pois é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho, Senhor, e o meu trabalho é descansar em ti. Vamos dizer isso juntos nessa noite? É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Glória a Deus. Tem uma galera boa chegando aí. Um abraço para o Saulo, meu amigo do peito. Um abraço para o Cefas. IPB, Catende, em Pernambuco, manda um abraço. Obrigado, meu irmão. Sejam bem-vindos aqui. Valdiana, Cláudio Pontes, Tia Miriam. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Compartilhe esse vídeo se você ainda não fez. Nós vamos orar daqui a pouco. Por isso eu já quero pedir, deixa aqui embaixo o seu pedido de oração. Se você ainda não escreveu, coloca aqui embaixo o seu pedido de oração, que daqui a pouco nós vamos ter um tempo de intercessão. Nós vamos interceder juntos por pedidos. E, gente, nós queremos orar por coisas específicas, sabe? Deus abençoe o Brasil, mas abençoe o Brasil em quê? Senhor, nós precisamos de saúde, nós precisamos que o Senhor entre com providência nos aspectos políticos, religiosos. Senhor, minha família, preciso de oração, Senhor. Preciso que o Senhor haja nos meus relacionamentos, nós precisamos de que o Senhor haja numa porta de emprego. Seja específico, não precisa dar nomes, não pode ficar à vontade para manter a descrição, mas coloque pedidos objetivos. Pedidos de oração que nós vamos interceder daqui a pouco. Ontem, fazendo um momento devocional aqui em casa, nós tivemos um momento de meditação no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Só antes, eu quero pedir você que me dê um feedback do meu áudio, tá bom? Se tiver bom, ok. Se tiver ruim, você me fala para a gente poder tentar arrumar aqui, beleza? Deus quer falar com você agora. Deus quer falar ao seu coração nesse momento. E o que é que Deus quer falar com você? O que é que Deus quer falar comigo? Lá em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, fala para nós, Marcos registra um acontecimento que tem muito a nos ensinar nesse momento que nós estamos passando. Ele registra o momento onde os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia com Jesus. E enquanto Jesus dormia no barco, uma grande tempestade se levantou contra aquele barco, contra os discípulos. E o texto, gente, é muito rico, o texto é muito interessante. Lá no versículo 37 diz:
três coisas importantes: que se levantou um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, e o barco ia se enchendo de água. Você já se imaginou numa situação dessa? Para pensar. Se você estivesse no meio de um mar, na verdade o mar da Galileia, ele é um grande lago, né? Mas se você estivesse ali naquele grande lago, naquele mar, com amigos e com Jesus, e naquele momento uma grande tempestade se levantasse. E não era somente uma tempestade qualquer, mas aquela tempestade estava enchendo o barco de água. O que é que viria na sua mente? Olha, na minha, eu acredito que viria: nós vamos sucumbir. O barco vai afundar. Porque essa é a lógica humana. Essa é a lógica. Se o barco se enche de água, o barco vai afundar. É isso que geralmente não, é isso que acontece quando um barco que está em alto mar se enche de água. Mas olha que coisa interessante. Esse acontecimento do mar da Galileia, ele representa uma situação de medo. Isso aconteceu de fato. Eram ondas físicas, era um barco físico, eram pessoas físicas, Jesus estava ali, isso é um fato histórico, isso é verdade. E esse acontecimento era um acontecimento que gerou pavor e medo e desconfiança e incredulidade nos discípulos. E isso é muito interessante, porque, semelhante aos discípulos, nós também passamos por momentos que nos trazem medo. Eu tenho certeza que você, na sua vida, ao longo da sua caminhada, passou ou está passando por situações que trazem medo ao seu coração, que trazem desconfiança ao seu coração. Você quer ver uma coisa interessante? O que é que os discípulos falaram para Jesus? Jesus estava dormindo e os discípulos perguntaram: mestre, o senhor não se importa? Olha que frase. Olha que questionamento. Mestre, o senhor não se importa? O senhor não se importa com o que está acontecendo? O senhor está dormindo, o senhor não se importa com o medo que a gente está sentindo, o senhor não se identifica com o nosso medo, o senhor não se importa com o fato do que está acontecendo ao redor, está nos invadindo e nos atacando, o senhor não se importa, Jesus? E talvez essa pode ser a pergunta que esteja no seu coração ou que tenha surgido na sua mente. Deus, tantas coisas acontecendo, cadê o Senhor? Deus, tantas coisas acontecendo na minha família, tantas coisas acontecendo no Brasil, tantas coisas acontecendo na minha casa. Senhor, o Senhor não se importa? Esse era o questionamento dos discípulos. Esse era o questionamento dos discípulos. E Jesus, ao ser acordado por eles, se levanta e acalma a tempestade. Ele acalma aquela tempestade. E aqui nós temos uma lição muito importante, porque os discípulos eles ficam apavorados com o que aconteceu, a ponto de perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus lhes dizem: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Vocês não têm fé, não? E quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam: quem é esse? Nós precisamos ter em mente duas lições. Porque as tempestades do mar da vida, você se lembra daquela música? Se as águas do mar da vida vierem nos afogar, segura as mãos de Deus. Se as tempestades do mar da vida, as tempestades do mar da vida que nos acometem, elas têm algumas coisas para nos ensinar. Deus usa essas tempestades para nos ensinar alguma coisa. E duas coisas principais que nós precisamos aprender com as tempestades da vida. Duas coisas importantes que Deus nos ensina através das tempestades da nossa vida. A primeira é a nossa incapacidade de resolver os problemas. É a nossa incapacidade de resolver as coisas. É a nossa incapacidade de resolver certos conflitos. Os discípulos, naquele momento, eles não tinham mais o controle da situação. Gente, era uma tempestade real. Era coisa física. Eles não tinham o que fazer. Eles não podiam fazer nada, humanamente falando, com as suas próprias forças. Eles dependiam do Mestre. E quando Jesus acorda e repreende a eles por conta da falta de fé, Jesus está fazendo o que ele fez outras vezes, por exemplo, lá em Marcos 9, quando os discípulos não puderam expulsar um demônio. Jesus mostra a incapacidade do homem de resolver por si só os problemas. Nós estamos passando por um problema no nosso país, certo? Você sabe disso.
E não só esse problema. É um problema novo que apareceu. Pode ser que junto com esse você esteja enfrentando outras coisas. Pode ser que você esteja enfrentando situações complicadas na sua casa, como nós já falamos. Talvez você esteja enfrentando situações difíceis no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Talvez a situação de medo, de pânico, esteja acontecendo em outras áreas. A questão do Brasil, por exemplo, a gente sabe que nós temos que fazer a nossa parte, que é não sair de casa, evitar sair de casa, sair só por extrema necessidade, passar álcool em gel, usar máscara se for necessário, né? Tem aí as recomendações, passar, né, o álcool em gel na mão, se cuidar na questão da sua saúde, evitar o contato, se isolar um pouco nesse período que nós estamos aí de isolamento e quarentena. Isso faz parte da nossa responsabilidade. Só que o que eu estou querendo dizer? Nós não temos poder para resolver o problema. Nós não temos capacidade em nós mesmos para poder dar um basta. Nós podemos amenizar a situação para que ela vá acalmando, vá se abaixando até ela terminar. Mas nós entendemos o seguinte. Aí entra a segunda lição que nós precisamos ter nessa noite. Se por um lado Jesus demonstra nossa incapacidade de resolvermos certos problemas, ele demonstra também a sua total capacidade em fazer aquilo que nós não podemos fazer. Irmãos, nós precisamos com que a graça de Deus invada as nações e dê um basta nesse coronavírus. Nós precisamos que a graça de Deus invada a nossa vida e limite certas situações. Nós precisamos que a graça de Deus invada a nossa família e salve a nossa família e liberte a nossa família. Nós precisamos que a graça de Deus abra portas. Nós precisamos da graça de Deus e esse texto mostra para nós que nós somos incapazes de resolver certas situações e que Jesus, ele é realmente quem é capaz de resolver aquilo que nós não somos capazes de fazer, aquilo que nós somos incapazes de fazer. E esse texto mostra o senhorio de Jesus sobre a natureza. Assim como Marcos capítulo 9 mostra o senhorio de Jesus sobre os demônios. Assim como os evangelhos mostram o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Jesus é aquele que estava lá em Gênesis criando todas as coisas com Deus. Ele é o motivo da criação. Ele é o Criador. Ele é o Rei da Glória. Ele é o grande motivo da existência. Jesus está no trono. O Senhor está no trono. Deus não perdeu o controle da situação, ainda que você tenha perdido. E esse texto, ele é um alívio para o nosso coração, porque Deus está dizendo para você nessa noite que nas tempestades da vida, Ele faz o que você não pode fazer. Nas tempestades da vida, Ele faz aquilo que não está ao nosso alcance. Ele faz o que não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. Nós temos a obrigação de fazer. Mas quando as coisas saem das nossas mãos, Ele pode fazer. Somente Ele pode fazer. Eu quero convidar você a orar. A entregar, a confessar a Ele a sua incapacidade. A confessar a Ele a sua incapacidade de resolver os problemas da nação. Se não for o Senhor a nos capacitar, se não for o Senhor a nos ungir e nos encher da sua presença e nos orientar através da sua palavra, nós não conseguiremos resolver as coisas. Nós precisamos da graça. Então esse texto que nós meditamos, ele nos traz duas verdades para quem chegou agora. Estou vendo aí a Eliane Menezes, Felipe Lobão, tia Miriam. Esse texto de Marcos capítulo 4 nos ensina duas verdades. Que diante das tempestades da vida, nós somos incapazes de resolver problemas. Mas que Jesus, Ele faz. Ele é totalmente capaz de fazer aquilo que nós somos incapazes. Aquilo que é nosso dever, nós precisamos fazer. Mas nós precisamos confiar no Senhor para nos ajudar a resolver certas coisas que nós não temos capacidade. Eu quero te dizer algo nessa noite. Jesus fez naquela cruz aquilo que nós não podemos fazer, que é nos salvar. A Bíblia diz que é impossível para o homem salvar a si mesmo, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, pela nossa bondade, como diz Efésios capítulo 2. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos porque um dia o Senhor nos amou. Jesus fez naquela cruz o que nós não podemos fazer, que é nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. Então, se você está em casa nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Você, independente do seu credo, independente da sua igreja, seja muito bem-vindo e saiba que Jesus morreu para salvar a sua vida.
te dar uma nova vida. E é interessante para nós orarmos. Eu li um livro no seminário chamado Ministrando como Mestre. E ele diz algo interessante, que Jesus, ele se identifica com o nosso sofrimento. Jesus, ele olhava para a multidão e ao olhar para a multidão ele enxergava cada pessoa na sua individualidade. Quando Jesus encontrou Lázaro morto, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele viu Maria chorar, porque ele viu Marta entristecida. Jesus se identificou com o sofrimento. Jesus também, ele não é um Deus que deu corda no mundo e foi embora. Ele é um Deus que é presente. Ele é presente na vida do seu povo, daquele que os tem como Senhor e Salvador. E ele se identifica com o seu sofrimento, com as suas necessidades. Por isso, entregue-se a ele. Nós vamos orar. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, deixa aqui embaixo, que nós vamos ter agora um momento de oração. Eu preciso do seu feedback a respeito do meu áudio, tá bom? Vamos cantar um pedacinho de um cântico aqui, enquanto você deixa aí o seu pedido de oração. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só, eu sei que eu não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. E o motivo? Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vamos cantar Posso Clamar juntos? Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. E a razão é, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Peça a Ele. Mestre, vem me ajudar. Amém? Vamos orar então? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar juntos? Você pode tirar esse tempo de oração aí na sua casa também? Quero convidar você, eu vou botar um louvor baixinho aqui. Eu quero convidar você a orar. Não há nada de místico nisso, não há poder em mim, porque o poder, na verdade, não está em nós, não está na oração em si, o poder está no Deus que ouve e atende a oração. É dele que nós precisamos. E ele disse que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu, perdoará os pecados e sarará a terra. Olha que bênção!
Olha que promessa maravilhosa. Quero te convidar a orar. Vamos orar? Vamos orar? Tantos pedidos aqui, tantos pedidos de oração. Nós vamos orar. Ore aí pelos pedidos que você colocou. Ore pelos pedidos que você viu. Nós temos muitos pedidos, certo? E nós vamos tentar passar um por um. Então você me ajude aí, porque é muito pedido, beleza? Se a gente perder algum aqui, tem gente orando em casa pelo seu pedido, tá bom? Nós temos aqui quase 40 pessoas online, graças a Deus, orando por você na sua casa. Vamos orar junto então? Separa esse tempo aí no seu quarto, ou onde você estiver. Vamos começar orando aqui. Vamos orar. Vamos orar então. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, perdoa os nossos pecados em primeiro lugar. Nós pedimos a Ti, Senhor, que purifique os nossos corações. Nós confessamos a Ti que nós nascemos em pecado. Ó Deus, nós pecamos porque somos pecadores e o pecado nos faz separação do Senhor, mas em Cristo Jesus nós somos restaurados e perdoados. Senhor, nós queremos interceder nesses momentos por pedidos específicos e nós vamos começar orando aqui por grupos de pessoas. Oramos aqui, Senhor, nesse momento pelos policiais, oramos pelos soldados, oramos por aqueles que estão aí, Senhor, fazendo as guardas, por aqueles que estão aí nas ruas, Senhor, trabalhando, precisando trabalhar como os nossos policiais. Oramos, Deus, para que o Senhor proteja, para que o Senhor livre, para que o Senhor dê a eles uma mente sã, Senhor, uma mente comprometida com os valores do Seu reino, com os valores da Sua palavra. Ó Deus, que eles possam estar guardados pela Tua proteção, que o Senhor os livre, ó Pai, dessa epidemia, guarde os seus familiares. Oramos também pelos enfermeiros, pelos médicos, os técnicos de enfermagem, pelos agentes, ó Pai, de enfermagem. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão de alguma forma envolvidos na área da saúde, lidando direta e indiretamente, ó Deus, com aqueles que estão com os infectados do coronavírus ou com pessoas com outras situações de saúde. Oramos, ó Deus, por esses profissionais da saúde, para que o Senhor os cubra com o Teu poder, para que o Senhor os dê livramento, para que esses profissionais enxerguem a mão do Senhor, os livrando do mal, Senhor. Usa a saúde, usa a inteligência que o Senhor deu, porque, na verdade, a ciência e a inteligência vem de Ti, que eles possam usar isso para a Sua glória, para a cura, ó Deus, de muitas pessoas. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão envolvidos na busca por uma vacina, por um medicamento a respeito do coronavírus. Pedimos ao Senhor que os dê inteligência, que os dê capacidade para poder chegar, ó Deus, a algo que seja benéfico para a população. Oramos também, ó Deus, por outra classe de pessoas que são os políticos. Pedimos ao Senhor que intervenha, ó Deus, na nossa nação, na vida dos políticos, ó Pai, seja ele de qualquer poder. Nós intercedemos e pedimos ao Senhor que os dê orientação, que os dê a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor nos dê políticos fiéis, levante também pessoas, ó Pai, da Tua igreja, para que se envolvam, ó Pai, com a política, levando valores do Seu reino, levando valores da Sua palavra para abençoar a nossa nação. E os que já estão governando, a Tua palavra nos orienta a orar por eles. Nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre eles, pedindo a orientação do Senhor sobre eles, pedindo para que o nosso país seja governado, Pai, em todas as instâncias pela reta justiça do Senhor. Que a Tua palavra, que o avivamento que invada a nossa nação seja o avivamento da Sua palavra. Que os nossos governantes tenham os olhos voltados para os Seus valores, para a Tua palavra, para a ação do Senhor. Que haja arrependimento na nossa nação, que haja salvação na nossa nação. Ó Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos agora também, ó Deus, pela igreja do Senhor. Oramos, ó Deus, pelo outro grupo agora, a Tua igreja. Oramos pelos crentes espalhados sobre a face da terra, para que o Senhor fortaleça a Sua igreja, para que o Senhor desperte a Tua igreja, para que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumentos de esperança e confiança, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, fortifique a Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, abençoe-nos em nome de Jesus. A Silvia trouxe um pedido importante aqui, orar pelos jovens. Vamos orar pelos nossos jovens, então. Senhor, nós oramos pelos jovens da nossa nação, oramos pelos adolescentes, pelos homens e mulheres da nossa nação, por aqueles que ainda não tiveram o encontro, Senhor, contigo. Talvez tenham mães nesse momento nos assistindo, pais,
filhos que têm os seus entes distantes da sua presença. A nossa intercessão nesse momento é para que o Senhor convença essas pessoas a quem nós oramos, ó Pai, da necessidade que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa salvar os nossos familiares. Que o Senhor possa salvar, ó Deus, ó Pai, filhos que estão perdidos. Que o Senhor possa salvar a nossa juventude, Deus. Que o Senhor possa, Deus, transformar vidas, nos enviar a essas pessoas, nos enviar com o coração aberto, ó Deus, para proclamarmos o Teu amor e a Tua redenção em Cristo Jesus. Nós oramos por transformação na nossa nação, em nome de Jesus. Ó Pai, é um outro grupo de pessoas também que nós precisamos orar, que são os trabalhadores. Oramos pela Tua provisão. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abra portas nesse momento. Oramos, ó Deus, para que o Senhor direcione, ó Pai, ao suprimento das necessidades daqueles que assim estão passando. Em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com a sua providência na vida dos trabalhadores que estão impedidos de trabalhar, aqueles que estão, ó Pai, com incertezas, que eles encontrem descanso em Ti, que diante das tempestades que a vida nos apresenta, ó Pai, eles possam reconhecer a sua total capacidade de resolver esses problemas. Abençoe, ó Deus, os trabalhadores, abençoe aqueles que estão fazendo home office, aqueles que estão desempregados com a sua providência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos olhar aqui. Se você mandou algum pedido de oração lá em cima que eu não vi, joga aqui embaixo de novo. Nós já vamos encerrar daqui a pouquinho o nosso tempo de oração, às 11 horas. Tem algum pedido de oração que eu esqueci, pessoal? Manda aqui embaixo. Nós vamos orar juntos. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, e se nós ainda não oramos, deixa aqui, que nós vamos ter mais esse momento de oração. Isso, importante, orar pela equipe de limpeza dos hospitais, muito bom. Vamos orar por eles também, para que Deus proteja e livre. Eu quero que você lembre da palavra que nós tivemos aqui agora há pouco. Você lembre da nossa devocional. Diante das tempestades da vida, lá em Marcos capítulo 4, nós aprendemos em primeiro lugar a nossa incapacidade de resolvê-las. A nossa incapacidade de resolver situações que nos causam medo e pavor. Às vezes as nossas forças elas vão até certo ponto. Nós fazemos até certo ponto. Mas nós precisamos da graça de Deus para fazer aquilo que nós não podemos fazer. E em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus é aquele que faz aquilo que nós somos incapazes de fazer, que é acalmar as tempestades, acalmar o nosso coração em meio à tempestade. E, como nós falamos, fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer na mais importante das esferas, que é a nossa salvação. Para o homem, é impossível salvar a si mesmo. Mas aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Certo? Para você converter alguém, para você salvar alguém é impossível, porque não cabe a nós fazer isso. Mas para Deus nada é impossível. Para que Deus cure alguém, sare alguém, se o Senhor não agir através dos remédios, se o Senhor não intervir, para nós será impossível. É importante que nós usemos álcool em gel, que nós a gente venha se proteger, lavar as mãos, evitar o contato social, mas nós precisamos que a graça de Deus limite e haja em favor das nações e da nossa vida. Por isso nós estamos orando, porque nós dependemos dele. Vamos orar então? Vamos orar. Vamos orar então? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por você que está aqui até agora com a gente. Temos quase 40 pessoas. Você que ficou até agora nesse tempo de devocional, seja muito bem-vindo. Nós não estamos aqui pregando para você uma placa denominacional. Nós estamos aqui falando para você de um Jesus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Que você seja abençoado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui. Vamos ter mais um momento de oração? Vamos lá? Senhor,
Nós oramos nesse momento como foi pedido aqui. Nós já oramos pelos profissionais de saúde, oramos pelos policiais e por outros grupos. E nós oramos também, ó Deus, como foi pedido, pelas equipes de limpeza dos hospitais. Que o Senhor os dê iluminação do Teu Espírito, que o Senhor os dê sabedoria para poder fazer os procedimentos corretos, para evitar qualquer tipo de contágio. E que da mesma forma que nós oramos pelos profissionais de saúde, nós oramos por eles também. Por todos os funcionários que lidam, de certa forma, em lugar. Oramos a Deus para que o Senhor guarde a vida deles. A sua graça, Deus, possa limitar o avanço desse coronavírus. Oramos a Deus para que a sua graça possa fazer, ó Deus, retroceder e diminuir a expansão do coronavírus. Mas oramos também para que a sua graça nos ensine a tomarmos as precauções necessárias, como ficar em casa, Deus, como evitar um certo convívio social, como nos cuidar, Deus. Que a sua graça nos ensine, que a sua graça também, ela nos ensina, Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai, nesse momento nós queremos entregar também a vida dos farmacêuticos, também, como a Miriam pediu aqui, para que o Senhor esteja nos dando sabedoria, preservando a sua vida, a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos aqui também, ó Deus, pela família do Douglas, para que o Senhor nos abençoe e entre com a sua providência nas necessidades dele. Pela vida da Lohane, Senhor Ferraz, e das suas filhas, para que o Senhor os atinja com a sua graça, os abençoe com a sua graça. Oramos pela vida do Maurício, Deus, que fez aniversário hoje, que o Senhor renove as suas forças, abençoe os seus caminhos e faça dele, ó Deus, um servo teu, cada dia mais comprometido com a sua palavra, com o Senhor. Oramos, ó Deus, também nesse momento por aquelas pessoas que perderam entes queridos, como a viúva do reverendo Leonan, que o Senhor esteja confortando o seu coração, confortando os irmãos da igreja de Rosal, confortando, ó Deus, os seus filhos, ó Pai, nesse momento de luto, e todos aqueles que estão passando por um momento de luto, encontrem descanso no Senhor e na sua palavra que nos ensina que o Senhor, sim, se identifica com o nosso sofrimento, que o Senhor, sim, se importa com aquilo que nós passamos. Ó Deus, abençoe cada um desses quase 40 irmãos que estão aqui nos assistindo nesse momento. A cada um desses 40 irmãos, ó Deus, que estão nesse momento dedicando um tempo de oração ao Senhor. Que a sua graça superabunde na vida deles e que eles encontrem abrigo no meio das tempestades e satisfação no Senhor Jesus Cristo. Que a vida deles encontre satisfação em Ti, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que salva a nossa alma, é aquele que transforma o nosso viver. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós encerramos esse momento com mais um pedido de oração. Oramos pela vida da Ticiane, oramos pela família da Ticiane. Ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde seus familiares, guarde a vida do seu esposo, a vida do Bernardo, a vida da Lavínia, sua netinha. Que em nome de Jesus, o Senhor os abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Ô, gente, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, nesse momento de devocional e busca a Deus. Nós tivemos aí 40 minutos, deixa eu ver se aqui, 40 minutos de oração, de busca, de louvor ao Senhor. Você esteve acompanhando com a gente. Muito obrigado por fazer parte desse momento. Muito obrigado por orar junto comigo. Nosso pastor não pôde estar por conta da internet, mas se Deus quiser amanhã, firmes e fortes nesse propósito. Nós estamos nos 60 dias de oração. É um propósito que a nossa igreja está fazendo, um compromisso de oração. Eu quero convidar você para, pela manhã, às 6 da manhã, às 12 horas, que é o horário do almoço, meio-dia, liga lá a internet, né, faz a sua comida, faz as suas atividades. Você está fazendo home office aí, faz as suas atividades, esteja orando com a gente. E também às 22 horas, nesse propósito de oração durante 60 dias. E outra coisa, não sei se você sabe, mas amanhã nós temos uma convocação nacional da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, para nós fazermos um jejum como igreja. Nós vamos ter 3 momentos de jejum. O primeiro momento é de 6 da manhã às 12 horas. O segundo momento é das 12 horas às 18 horas. E o terceiro momento é das 18 até meia-noite.
você pode escolher um desses 3 momentos para você poder jejuar com a gente. Nós temos algumas orientações. Você que vai escolher um dos 3 horários, você irá se abster de alimento, de uma alimentação, para tirar um tempo de oração e leitura da palavra. É claro que você precisa considerar suas questões de saúde também. Aquelas pessoas que têm dificuldade com a alimentação, precisam se alimentar regularmente, precisam adaptar aí a questão do jejum. Mas está tudo certinho, está tudo ok, não tem problema para você, questão de saúde. Jejue com a gente, tá bom? Ore com a gente em um desses 3 horários. Até meio-dia, de 6 da manhã até meio-dia, de meio-dia às 18, de 18 até meia-noite. É o nosso tempo de jejum. Você vai escolher um dos 3 horários, dos 3 momentos de horários, beleza? Não é só para a Igreja Presbiteriana do Brasil, é para você que está assistindo a gente, qualquer pessoa que puder fazer conosco, para nós clamarmos a Deus, para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, sare a nossa nação, perdoe os nossos pecados. Fica com a gente, tá bom? Nesses 60 dias de oração também, às 6 da manhã, às 12 e às 22, você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a nossa nação e abençoe as nações. Que o Senhor dê sabedoria aos cientistas, aos médicos, aos farmacêuticos, na produção de vacinas, medicamentos, mas que apesar de tudo, que a sua confiança não esteja no homem nem na sua produção. Mas que você se lembre que nós falamos na nossa devocional. As tempestades da vida nos ensinam 2 coisas. A nossa incapacidade de resolver problemas por nossa própria força. E em segundo lugar, que Jesus ele é totalmente capaz de fazer aquilo que nós somos incapazes. Inclusive, e o principal, é salvar a nossa vida. Deus te abençoe, tá bom? Álcool em gel na mão, cuidado e oração e jejum, porque Deus está cuidando de nós. O pessoal está perguntando aqui a respeito dos horários. Como nós temos o jejum e nós temos também as programações da nossa igreja, como por exemplo amanhã às 8h30 da manhã nós estaremos numa live aqui, no momento devocional, e às 9 horas na escola dominical, e à noite o culto. Para que você não se confunda com os horários, consulte a nossa página no Facebook, beleza? Nós vamos colocar lá para você os horários. Pastor, gente, pastor tá online aí, ó, coisa boa, pastor. Falei com a galera aqui que a internet caiu aí na igreja, mas nós estamos firmes aqui nesse propósito, pastor Valdemir. Deus abençoe ao Senhor, a nossa igreja, e que você que está nos acompanhando seja abençoado. Nós vamos encerrar aqui então a nossa live. Que você compartilhe aí e abençoe vidas. Tamo junto, Deus te abençoe.